São Francisco de Assis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, a partir da página 168, meditando esse 12º dia da meditação. Poucos dias depois, juntaram-se a eles, mas 3 cidadãos de Assis. Agora, são 7 membros daquela pequena comunidade. A primeira medida do irmão foi propor-lhe as palavras evangélicas de renúncia total e, a exemplo de Bernardo, despojaram-se de seus bens e se incorporaram à fraternidade da Porciúncula. Mas se o irmão não se preocupava com o futuro daquele grupinho, quem começou a inquietar-se foram os habitantes de Assis. O fato de cidadãos eminentes renunciarem às comunidades burguesas, às comodidades burguesas, comovia as pessoas no começo. Mas depois, como acontece sempre, o tempo cobriu de pó essas emoções e a volúvel opinião popular deu uma reviravolta completa. Achavam que era uma epidemia de loucura, provocada por um louco fracassado. Um dia, Francisco subiu à cidade e, em vez de pães, deram-lhe pedras. Qualquer outro teria sucumbido ao desânimo. O pior era que o povo irritado parecia ter razão. À primeira vista, Francisco arrancava os cidadãos de suas famílias e, depois de obrigá-los a dilapidar seus bens, lançava-se no mundo sem dinheiro nem lar. Para o sentido comum, além de loucura, esse idealismo era uma subversão perniciosa e perigosa. Até os mais ardorosos partidários de Francisco fraquejaram em seu entusiasmo e estavam pensando que alguma coisa tinha de ser feita para deter o contágio. Primeiro, esta atitude de Francisco começa agora a atingir mais pessoas. Quando é apenas ele, tá bom, é bonito, que legal, Deus abençoe, é meio louco, mas... Agora, quando isso começa a atingir outras pessoas, e atingir pessoas que têm grande influência e bens, posses, a sociedade começa de Assis a ficar com medo. E como diz o texto, depois de uma grande admiração por tudo que ele fazia, agora se acha um louco e que isso parece um contágio e que está atingindo os outros. De fato, era um contágio. Era um contágio. Era uma loucura. Mas é a loucura do Evangelho. Os cidadãos de Assis depositaram suas inquietações nas mãos do bispo Guido. Afinal de contas, ele era o maior responsável por aquela novidade. E em suas mãos estava a espada para cortar a corrente, se quisesse. De fato, um dia convocou Francisco para rever os planos. Ao chamar Francisco, ele tem uma séria conversa e de bom respeito com Francisco, mas olha o que ele diz: tens que rever o estilo de vida do teu grupo. Acho que é prudência elementar garantir os meios de subsistência. Essa vida é dura demais. Francisco, meu filho, um indivíduo como tu e poucos mais são capazes de manter uma vida heróica sem se arrebentar. A coisa mais importante é a sensatez, meu filho. Pés no chão. O bispo olhou, calou-se. O irmão ficou em silêncio. Estava outra vez no redemoinho central de um drama. Isso era muito difícil para Francisco. O drama de um profeta. Não tinha nascido para conflitos nem para combates. Era um homem de paz por natureza
e por graça. Teria vivido feliz como um perpétuo anacoreta nas gargantas agrestes do subágio. Mas a mão do Senhor foi lhe conduzindo de combate em combate. E agora acabava de colocá-la no encontro de duas correntes, entre a submissão e a resistência. Olha o que diz São Francisco: meu Senhor e Pai, se tivermos um olival, vamos precisar construir um lagar. Quando tivermos o lagar, vamos precisar de carros e de bois para ir vender o azeite. Quando vendermos o azeite, teremos um pequeno lucro. Com o lucro, vamos comprar mais terras. Com mais terras, vamos empregar trabalhadores e aumentar nossas propriedades. Com muitas propriedades, vamos acabar precisando de soldados para a sua vigilância e defesa. Os soldados vão precisar de armas. As armas nos levarão inevitavelmente a conflitos e guerras, de propriedades e guerras. Esse é o resumo da história, concluiu Francisco. Francisco, o homem da paz, tinha tocado na ferida viva e aberta da sociedade humana. Toda propriedade é potencial de violência. Então, quando o bispo dá a Francisco a reflexão de que eles precisam ter um lugar, precisam ter uma renda, e aqui Francisco e os seus seguidores já não tocavam a mão em dinheiro, de forma nenhuma. Quando eles precisavam de alguma coisa, eles trocavam por outra coisa, mas o dinheiro não fazia parte da vida desses homens. Isso preocupa muito a Assis. E o bispo tenta dizer isto a Francisco. E Francisco diz que ele não quer provocar guerra por conta disso. Disse São Francisco ainda: só a pobreza total leva a paz, a transparência e a fraternidade. O bispo não insistiu mais. Esse silêncio era uma autorização tácita para continuar pelo caminho da pobreza absoluta. Não podemos deixar de reconhecer e de admirar no fundo desses fatos o valor evangélico desse bispo. Deve ter sido um homem de fé e de intuição. Nesse caso, uma vez mais, não quis opor-se aos desígnios divinos e, saindo de lado, deixou que Deus conduzisse por caminhos inéditos esse estranho profeta. Mas Francisco sempre dá ouvidos, principalmente quando a igreja fala com ele. Por isso que dá um conflito, a obediência ou a resistência. Mas ele leva para o teu coração isto e chega aos irmãos e diz: o bispo tem razão, pensava Francisco. O trabalho tem que ser um meio normal de sustento. Mas Guido pensava no trabalho dos monges em suas fazendas. E com isso Francisco não estava de acordo. Nenhuma propriedade. Então, a conclusão impunha-se por si mesma: trabalho assalariado em propriedades alheias. Essa foi uma das grandes novidades, quase uma revolução introduzida por Francisco nos costumes da vida religiosa, em nome da pobreza evangélica. Quase sem pretender, estava atingindo duas finalidades: o sustento de cada dia e a presença profética dos irmãos no meio do povo, principalmente entre os trabalhadores. Então Francisco acolhe muita coisa que o bispo lhe apresentou, mas agora é colocar os seus irmãos ao trabalho para ter o sustento. Será uma atitude e, além disso, uma evangelização, né? De estar no meio das pessoas. Então agora eles trabalham por alimento. Eles não recebem um salário, mas eles recebem o alimento do dia para poder trabalhar. E assim, aquela pequena comunidade foi caminhando. São 7 homens agora, totalmente entregues a Deus. Isso é um momento da gente pensar.
Às vezes a gente consegue organizar tanto a nossa vida em tanto tipo de segurança, né? Então, eu saio da minha casa, mas tenho segurança que vou deixar tudo certinho, que nenhum problema vai ter. Então, eu vou para a minha missão, eu vou para o meu retiro, eu vou para o meu passeio. Francisco não tinha segurança nenhuma de, ao sair, junto com os irmãos, quando voltar, teria alimento ou não. Se teria um lugar para dormir ou não. Francisco, quando chama, veja, imagine agora, alguém está chegando, a pessoa é rica, cheia de dinheiro, como foi Bernardo, como foi agora o mais jovem, o Egídio, que tem condições, poderiam pegar esse dinheiro e investir para fazer uma casinha para eles. É assim que acontece com as casas religiosas, hoje em dia, com as igrejas muitas vezes. Porque a gente quer a segurança de um teto e aí quer estar ali, lutar por isso. Francisco chama esses homens, e em vez disso, esses homens vão dar dinheiro a outros. É uma coisa para se pensar. Ele quer que os pobres sejam beneficiados, mas ele quer principalmente que aquele que quer seguir o chamado se desapegue de tudo. Há um texto que diz que São Francisco no início dizia, talvez a gente leia isso, que todos devem considerar o dinheiro como estrume de animal. E havia uma ordem de que eles não poderiam sequer tocar numa moeda. Esta era a orientação de Francisco. E o bispo, guiado pela primeira vez, faz essa intervenção, e outras virão, né, cobrando de Francisco algo muito mais concreto, para que ele possa continuar com a sua obra. Deus nos ajude e nos ajude a meditar. Qual é a minha segurança? Será que eu preciso ter ela para seguir a Jesus? Para ir para a igreja? Para ir para um retiro? Para fazer um encontro? Qual é? Porque a de Francisco não era nenhuma. Peçamos a Deus a graça da conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.